o Marcelo Adnet anunciou o fim daqueles vídeos que ele faz. Eu não sei se você sabe, mas os vídeos que viralizam, inclusive aquele da paródia que ele fez, uma piada ali com o Mário Frias, e aquela peça publicitária da Secom, que inclusive eu fiz um vídeo comentando aqui, aqueles vídeos que ele faz se vestindo de Queiroz, de Jair Bolsonaro, tudo aquilo faz parte de um programa que começou no início da pandemia, que se chamava Sinta-se em Casa, que ficava liberado lá no Globoplay. Inclusive eu não poderia ter pegado trechos dele, por exemplo, e ter colocado aqui no YouTube, mesmo assim eu fiz isso. Mas o conteúdo todo tá lá no Globoplay. Eu já vou falar o motivo do final desse programa. O último episódio vai ser agora na sexta-feira, dia 11. Mas eu já quero começar dizendo que quem perde é a gente. Eu, você, oposição do Jair Bolsonaro e quem apoia o governo Bolsonaro também perde. Quem perde é o público que está assistindo, porque o público está visivelmente carente de comédia política. O projeto, basicamente, era publicar crônicas diárias em formato de vídeo. Então o Adnet criava uma crônica em formato de vídeo e colocava lá sobre diversos assuntos, não só sobre política e não só sobre a pandemia, colocava sobre diversos assuntos lá nesse programa Sinta-se em Casa. Só que, obviamente, o foco aí acabava explodindo mais, era a situação política do país e por conta das polêmicas que se gerava em torno de trechos específicos do programa do Adnet. Obviamente, o anúncio desse fim do programa aconteceu lá pelo Twitter, como tudo parece que acontece no país em 2020, é pelo Twitter, enquanto ele conversava com o Paulo Vieira, que também é outro humorista, que assim, é de se aplaudir de pé, Paulo Vieira. Se você não conhece, procura o Paulo Vieira nas redes sociais, no YouTube, algum programa que ele já tenha participado, ou que ele já tenha feito, que ele já tenha roteirizado, alguma coisa. Ele participava do programa do Porchat, quando passava lá na Record TV. Você já deve ter conhecido ele por lá, provavelmente, ou por os programas que tem na Globo agora que ele participa. O Adnet estava perguntando para ele sobre uma treta que estava acontecendo, uma briga ali, e esse Paulo Vieira respondeu o seguinte: Adnet, você não tem tempo para fofoca, você tem um programa diário, cara. E aí foi quando o Adnet respondeu que o programa acabava na sexta e que daí ele ia começar, fez uma piada ali, ele começou a dizer que ia se exercitar, que ia pegar sol, beber água e, inclusive, seguir as tretas que acontecem no Twitter. Esse programa do Adnet, na verdade, era para durar um mês só. Era para durar pouquíssimo tempo, mas tiveram tantas visualizações e teve tanto barulho e teve tanta repercussão e o governo deu tanta atenção para isso, os filhos do presidente, as pessoas nas redes sociais, teve tanta repercussão de verdade isso, que eles estenderam até o limite do possível, na verdade, que se possa fazer o programa, né? Eu acredito que o convite, por exemplo, do Adnet para participar do Roda Viva, não sei se você sabe, Marcelo Adnet participou do Roda Viva há pouquíssimo tempo atrás, que inclusive gerou uma polêmica lá com o Marcelo Taz, que ele fez uma pergunta, falou que não tinha humorista em Cuba, eu acho que foi isso, por exemplo, foi dessa participação do Adnet no Roda Viva. Eu acredito que o convite vem muito por parte desse barulho todo que o programa do Adnet fez. Foram 110 episódios gravados diariamente e com uma liberdade criativa inversamente proporcional à estrutura disponível que o Adnet tinha. O que eu quero dizer com isso? Eu não estou dizendo que a estrutura do programa, que tinha algum defeito na produção. Não, não é isso. O que eu quero dizer é que ele gravava em casa todos esses programas. Ele gravava ele, a mulher dele, com o que ele tinha em casa. Ele não estava numa estrutura de um estúdio da Globo, gravando as coisas com a estrutura de um estúdio, câmera, luz, enfim. Eu vou bater muito nessa tecla, tanto da estrutura quanto da liberdade criativa que o Adnet teve nesse programa Sinta-se em Casa. As milhões e milhões de views que ele teve, que o programa teve, ou que os episódios tiveram, obviamente teve muito uma influência do tanto fator pandemia, de todo mundo estar em casa, todo mundo estar isolado, procurando coisa para fazer, procurando coisa para ver.
Também tem o talento do Adnet, que sempre teve, isso é inegável, tanto para imitação quanto para humor, ele sempre fez isso e sempre fez isso muito bem. Eu lembro que eu conheci ele na MTV, mas também esse papel do comediante que o Adnet fez de contraponto ao governo. Não existe outro que faça isso como ele fez atualmente. Você consegue encontrar um outro cara que está fazendo isso que o Adnet fez? Assim, não conta vídeo de TikTok, por exemplo, zoando o governo. Um ou outro lá que surge. Nenhum outro comediante está agora, nesse momento, fazendo humor com o governo. E isso é muito importante porque o humor estoura uma bolha que o conteúdo sério não consegue fazer. Existe um stand-up comedy ou outro, tá? Eu vou fazer uma correçãozinha aqui. Eu sei que existe um texto ou outro que a galera faz, mas agora, durante a pandemia, não tem stand-up comedy. Então, esse tipo de humor tá complicado e o humor, ele atinge todo mundo. Todo mundo consegue entender. Nem todo mundo consegue entender as nuances de uma piada, mas o panorama geral do assunto, sim. E esse é um momento muito crucial, porque a gente tem um governo que agora, nesse momento, ele vem corroendo as instituições por dentro e com uma tranquilidade que antes o governo não tinha. E é muito, muito, muito preocupante quando a gente deixa de ter essa opção do humor para estourar bolhas e atingir, e chegar em outras pessoas, porque dessa maneira que eu faço e que outras pessoas acabam fazendo, a gente não consegue. Ele vai parar de fazer esses vídeos, inclusive, porque vai voltar o projeto da escolinha do professor Raimundo, eles vão voltar as gravações agora na segunda-feira, mas fica aquele sentimento de tristeza, porque não por acaso a base bolsonarista, a base do governo, comemorou o fim desse programa, né? Pensa comigo, raciocina comigo. O Adnet incomodava o governo, porque ele criava, não é que ele criava, mas ele gerava um barulho, ele levava a atenção pública para assuntos específicos. Por exemplo, coisas que o governo não queria que se tocasse tanto assim no assunto. E aí, quando o Adnet faz um vídeo e esse vídeo viraliza, e isso vira piada, as pessoas começam a se engajar mais e começam a fazer mais isso. E quando você não tem um Adnet fazendo isso, é um problema a menos para o governo lidar. É um problema a menos para a família Bolsonaro se preocupar. É um problema a menos para a SECOM fazer aquilo que ela faz atualmente no governo de Jair Bolsonaro, que é defender o governo Bolsonaro e só. Só pautar coisas do governo Bolsonaro e atacar pessoas que estão criticando o governo Bolsonaro. É só esse o papel da SECOM, e sem o Adnet, agora o governo tem uma coisa a menos para se preocupar. O humor é extremamente importante. O humor não se faz, eu estou falando aqui da política só específico, tá? Não quero entrar em outros assuntos porque eu não sou especialista em humor, apesar de já ter lido algumas coisas de stand-up comedy, enfim, mas o humor não se faz abraçando o presidente da República. O que eu quero dizer com isso? No momento que a gente tem, por exemplo, Jair Bolsonaro convidando um comediante para se passar por ele e responder perguntas, como o Jair Bolsonaro fez, você perder desse outro lado, que é o lado de todo mundo, por isso que eu digo que perde oposição do Jair Bolsonaro e perde também quem apoia o Jair Bolsonaro. Quando você perde um comediante que faz piada do governo e não com o governo, é bem ruim para a democracia. É bem ruim para o momento em que a gente vive. É triste. Assim, eu entendo, deve ser muito cansativo para o Adnet fazer isso todos os dias, como ele vinha fazendo na pandemia, de novo, com a estrutura que ele tinha. Deve ser complicadíssimo. Eu imagino que deve dar um cansaço mental gigantesco, mas por outro lado, eu também sei que vai ficar uma carência desse papel do comediante que vai e coloca uma luz em cima de alguns assuntos e que faz uma bolha estourar para que a gente chegue em outras pessoas e não fique só falando para convertido. Até aqueles que não concordam com o governo ficam sabendo de algumas coisas ou de algumas polêmicas
pelo vídeo do Adnet. E o vídeo do Adnet gera discussões que outros vídeos e outros veículos de comunicação não conseguem. E às vezes você transformando uma situação, você levando ao ridículo uma situação, você consegue abrir a mente de algumas pessoas que antes se negavam. O Adnet fez um papel extremamente importante, um trabalho excepcional. De verdade, eu queria deixar meus parabéns porque o Adnet conseguiu fazer nessa pandemia. Em casa, eu acredito que ele deve ter trabalhado muito mais do que qualquer outro momento da vida dele. Fico triste como audiência, como espectador, como uma pessoa que assistia e gostava, mas eu também entendo que não tem como ele fazer absolutamente todas essas coisas ao mesmo tempo. É humanamente impossível. Então eu só deixo aqui e torço para que outros humoristas acabem se colocando, se despontando mesmo, acabe aparecendo mais, ganhando mais atenção, mais visibilidade, viralizando mais conteúdos de humor e fazendo esse papel que o Adnet fez até então, com sketches ou seja lá qualquer outra coisa, ridicularizando algumas situações, até porque se não fosse o humor, a gente enlouquecer. Ia todo mundo se matar, se é que o povo brasileiro já não está fazendo isso por outros meios. Mas eu acho que é o humor que acaba nos salvando, é aquele momento que a gente coloca o nariz para fora da água e dá uma respirada e volta a mergulhar nesse mar de bosta, se é que eu posso usar essa palavra, e não perder a monetização do vídeo. Quero saber a tua opinião, obviamente, deixa aqui nos comentários, se inscreve, ativa o sininho, compartilha nas tuas redes sociais. Aqui na descrição tem um link para as minhas redes sociais e para você apoiar o canal caso você possa e queira. Até o próximo vídeo. Não esquece de comentar e deixar a tua opinião, tá? Tchau!